nós desde sempre ouvimos falar que o Lubango é a terra do conhecimento, não é? E se calhar é porque as pessoas ingressarem ao mundo da educação, não sei se é o mais fácil de se entrar, acredito que até porque para ser professor tem que ter vocação, ou então vai ser infeliz para toda a vida. Professor de profissão, sou treinador de futsal, sou humorista, recentemente comecei a fazer humor há um ano, tudo por causa da pandemia. Para uns foi prejudicial a pandemia, mas para mim, de alguma forma, acabou por me fazer despertar outros talentos, né? Entre aspas. Talentos, quem tem que dizer são as pessoas. Né? Na verdade, a minha irmã trabalhava num colégio, minha irmã que é falecida mesmo, por isso é que eu tenho muita consideração e inclusive esse espaço tem o nome dela, até era a Patrícia, que é o nome mesmo dela, porque na altura também deu muita força e etc. Depois de um ano que sugeriram que eu fosse professor, eu achei que na altura eu não estava preparado para tal, né? Mas a direção da escola dizia que já estava, mas eu disse, não, eu também tenho de ouvir a minha opinião. Aqueles pais que traziam os alunos do colégio de fora, alguns acabaram por optar em colocar os filhos no colégio só para poderem ter o acompanhamento escolar comigo. Essas taças são do meu clube. Entretanto, nós já chegamos à final da taça da Angola. Essa taça foi a que nós ganhamos aqui no campeonato, a taça da Willa, né? E depois nós fomos à final da taça da Angola que recebemos a taça. Fomos vice-campeões. Hoje em dia eu tenho jogadores na equipa A que começaram comigo com 7 anos. 7 anos já estão com 18, 19 anos a jogarem na equipa principal. O que quer dizer que para nós é uma mais-valia. E esse projeto social, eu, para além de dar os treinos, também dou um lanchinho a cada jogador, dou roupa, dou chuteiras, claro que é do fardo, né? Mas acabamos sempre por dar. E tentamos ajudar os jovens a serem melhores. Tem mais um vídeo na rua, também foi um sucesso, né? Aqui inteiramente. Só que eu depois fiquei a pensar, eu se fizer vídeos na rua, as pessoas estão a gostar muito, mas não é isso que eu quero. Eu faço vídeos na rua, vão viralizar completamente porque a ideia é boa. É aquela coisa que eu estava a dizer agora. Só que eu quero fazer stand-up comedy. Que te satisfaça e que seja maduro. Como é que eu vou fazer stand-up comedy com vídeos? Vou lá e ponho a projetar. Eu disse, agora a partir de hoje eu não faço mais vídeos na rua. Comecei a trabalhar que é para as pessoas darem atenção naquilo que eu falo. Hoje em dia os meus vídeos são muito mais aceitos. Recentemente uma aluna foi estudar a Portugal e antes de viajar ela fez questão de vir ter comigo. Disse, professor, estou a ir para Portugal e tudo o que eu sei hoje é graças ao professor. Eu penso, se eu fechar os olhos e de repente pensar, por que é que eu estou aqui? Eu acredito que é por causa de ajudar os outros. Eu penso assim e acredito e isso é que me dá força. Vocês vão saber a história deste jovem angolano que está a ter muito impacto aqui no Lubango. O furo de água veio ajudar a minimizar, né, o sacrifício de algumas pessoas, né, porque também é pequeno, não ajuda para todos, porém temos um déficit muito grande de água. Sou um ser vivente, enquanto mucanquista, na verdade, estamos aqui. Faço ativismo cívico, sou professor de matemática no município da Chibia e um bom cidadão que faz coisas não muito boas para causas boas. Faz a rua. É claro que eu tenho que sair à rua, né? Não é claro, para as pessoas estão aí a vir na rua. rua, sim. Tenho que, para ti pode ser bom natural. Estava a questão do privilégio, que você às vezes não dá conta de uma coisa, é tipo, eu só faço, eu só estou a vazar. Mas para alguém que está aí sentado, pode ser o que ele precisa de perceber. Sim, eu vou à rua, e depois eu lido com quem quer que seja, né? Que é para realmente me reivindicar, apresentar a situação, apresentar os problemas e a minha visão de solução. Como é que é, família? Sejam bem-vindos a mais um Extraordinários. O meu nome é Dan. Tu já sabes o meu nome, porque se estás a assistir na minha página sabes de quem é isso. Mas também podes estar a assistir na página da Tigra ou na página da Unitel Net Shows. Eu estou a falar diretamente do Lubango, mais especificamente da Willa. Não, estou a falar da Willa, mais especificamente do Lubango. Isso aqui é uma conversa, Michel. Exato. Ainda não te apresentei. Estou aqui com alguém o qual eu já estou a considerar extraordinário pela história e nós estamos aqui num espaço que vocês já vão poder ver. Anteriormente tínhamos 150 alunos ou mais aqui, mas cobrávamos um valor de 15 mil kwanzas por criança. Só que, entretanto, com a pandemia, as coisas tiveram que mudar. Ficámos fechados durante um tempo e depois reabrimos. Ao reabrir já tivemos que nos reinventar. Então tivemos que alterar o preço e automaticamente criar condições por causa
da situação atual, né? Estava a dizer que já tiveste aqui até 150 crianças. 150 crianças distribuídas por sala e já tive aqui a trabalhar 9 professores. Nessa altura estão a trabalhar 5, voltaram 5 professores e os outros estão à espera que as condições melhorem e que consigamos encher as outras salas. Boa. Porque voltam os professores consoante o número de alunos. Acho que nessa altura estamos com, se calhar já passam 30 alunos a cobrar 25 mil kwanzas. O que é que acontece? Acabamos de conseguir algum rendimento para compensar aquilo que eram os 150 alunos com o valor de 15 mil kwanzas. Isto aqui são aulas suplementares? Sim, não, é apoio escolar, da pré até 12ª, alunos de todas as escolas. Nesse momento, a maior parte dos alunos que nós temos vem da escola portuguesa, mas também temos o ensino nacional. Todas as disciplinas? Todas as disciplinas. E o mais curioso é que nós já chegamos a ter alunos que estudam no ensino nacional, uma escola pública, que os pais não pagam um colégio, mas tiram dinheiro para pagar a explicação. Nessa altura, nós estávamos a funcionar antes com o espaço, com todas as salas. Certo. Nessa altura estamos a funcionar com este L aqui e mais uma sala ali daquele lado. Foi criado nessas condições porque para eu também poder controlar melhor os professores e os alunos. Não pelo trabalho, porque eu confio nas pessoas que trabalham comigo. É mais por causa da questão atual que nós vivemos, né? Aquele cuidado do aluno, não deixar o aluno tirar máscara. Então eu estou mesmo aqui para não deixar os professores facilitarem. Porque amanhã acontece alguma situação, quem vai arcar com as consequências sou eu. Não que os professores sejam irresponsáveis, mas sabe que isto é um trabalho... ao máximo, sim. Sim, e é um trabalho que precisa ter muita consistência, porque se tu te distrais um bocadinho, a criança já está uma em cima da outra, ou a conversar, ou a sair do lugar, então temos tido todo o cuidado. Estou aqui com Michael Machado, ele que é muitas coisas, mas é melhor tu te apresentares, porque isto aqui é uma conversa descontraída, mano, então é melhor te apresentares. Sou o Michael Machado, professor de profissão, sou treinador de futsal, sou humorista, recentemente comecei a fazer humor, há um ano, tudo por causa da pandemia. Para uns foi prejudicial a pandemia, mas para mim, de alguma forma, acabou por me fazer despertar outros talentos, né? Entre aspas. Talentos, quem tem que dizer são as pessoas. Né? E é basicamente isso. Michael, geralmente as pessoas têm muitos problemas com pessoas que fazem muitas coisas. Nós somos pessoas que fazemos muitas coisas. Exato. E eu acho que muitos dos jovens que vão assistir isso, em qualquer uma dessas plataformas, vai querer perceber como é que tu chegaste ao ponto de conseguir usar vários chapéus ao longo da tua vida. Mas nós aqui, tanto no Anormais como no Extraordinário, gostamos de começar, como se diz, pelo início. Exato. Quem é o Michael Machado? Onde é que tu nasceste? E como é que eras quando eras puto? Michael Machado nasceu cá no Lubango, né? Desde sempre vivi aqui no Lubango. Fui uma criança muito calma. Há pessoas que admiram-se como é que eles aparecem em câmaras. Eu fui muito tímido, muito reservado, muito concentrado naquilo que era a minha forma de viver, não é? E uma família humilde, posso dizer que é humilde. Normalmente quando dizem que vem de família humilde, nós já sabemos que automaticamente é pobre. Porque as pessoas quando dizem que vem de uma família humilde, indiretamente querem dizer que és pobre. Não têm a coragem de dizer que és um pobre, então... E é basicamente isso. E fui evoluindo, fui me transformando a vida, aquilo que é a experiência de vida, né? Tenho pouca idade, mas acabo por beber sempre da experiência dos outros. Foi me ensinando e tive a obrigação quase, não é? De ir mudando de acordo com aquilo que eram as necessidades do momento. Tu tens irmãos? Foi por isso que eu vim me transformar, sim. Quantos? Somos 6. Uma já é falecida, mas somos 6. 3 rapazes e 3 meninas. E tu estás em que lugar? Então, é engraçado que eu estou mesmo, tenho duas, eu digo sempre, tenho duas irmãs, né? Sim, depois apareces tu? Não, ainda tenho mais um meu irmão, depois vem somos 6. Yeah. Eu sou o quarto. Ok, Sou o quarto. ok. E durante a tua infância, e é uma coisa que eu estou a notar boa aqui, Gessé, Abel e a ti também, é que por que o Lubango é tão ligado à educação? Porque desde que nós estamos aqui a falar, nós já tivemos com outros convidados aqui do Lubango, e estão todos ligados à educação. E, por exemplo, o meu próprio pai estudou cá no tempo colonial e os amigos dele também estudaram cá. Qual é o contexto da Willa e especificamente do Lubango no que toca a essa questão da educação? E quero perceber do teu lado que estás nessa área. Sim, nós desde sempre ouvimos falar que o Lubango é a terra do conhecimento, não é? Eu acho que isso esse termo não usam em vão. E se calhar é porque
as pessoas ingressarem ao mundo da educação, não sei se é o mais fácil de se entrar, não acredito que até porque para ser professor tem que ter vocação, ou então vai ser infeliz para toda a vida, né? Trabalhar só pelo dinheiro. E depois, se calhar é mesmo aquela questão das pessoas irem para aquilo que é o que é mais fácil, né? Acredito que seja por aí. A minha carreira comecei num colégio. Comecei num colégio com 17 anos, onde comecei como explicador. Entretanto, fui evoluindo. Depois de um ano, sugeriram que eu fosse professor. Eu achei que na altura eu não estava preparado para tal, né? Mas a direção da escola dizia que já estava. Mas eu disse, não, eu também tenho de ouvir a minha opinião. Preciso de mais um ano como explicador e depois podemos avançar com o projeto já de ser professor. Comecei a dar aulas, passei a ser professor, né? Assumi uma turma, alunos que hoje em dia já estão a entrar para a faculdade. Então, assumi essa turma, trabalhei com essa turma até a 4ª classe, depois surgiu várias propostas como coordenador de turno. Primeiro fui coordenador de turno, depois fui responsável por uma área no colégio, até que cheguei a diretor pedagógico do colégio. Atenção que é um dos melhores colégios daqui da província da Huila. Ouviram, né? E trabalhei 2 anos como diretor pedagógico, mas eu sempre fui muito independente, já mesmo quando eu vivia com os pais. Posso acender a luz? Tranquilo. Quando eu vivia com os meus pais... Sim, pode ficar a máscara, mano. Estamos aqui. Está bem. Mesmo quando eu vivia com os meus pais, eu pensava, é tipo aquela situação do pai ter condições para pagar um tênis de 2.000 kwanza, mas tu querias um de 5.000. Então eu sempre pensei, não, eu tenho que trabalhar, tenho que conseguir a minha independência. Por isso é que eu comecei a trabalhar muito cedo. O que é que me faz sair do colégio? É mesmo esse espírito de independência. Porque eu estava no gabinete, prestígio, não é? Tinha todas as condições de falhar com a minha idade a outras pessoas que não têm isso, eu respeito. Mas há vezes que eu me podia pensar, olhava para a porta do gabinete e eu pensava, nem essa porta me pertence. Então qualquer dia eu não tenho disponibilidade física para estar cá e vão colocar outra pessoa no lugar. E depois como é que fico eu? Como é que fica a minha família? Então acabei por pensar em criar um projeto de família, ao mesmo tempo um projeto e a me tornar mais independente. A minha esposa já trabalha a minha cunhada, mas nós não podemos facilitar, né? Não é por ser família que tem que estar cá. E os meus filhos também, a minha filha mais velha tem 13 anos e sempre naquilo que ela pode, ela apoia. E também está aqui no centro de explicações. Quando eu larguei o colégio, a direção pedagógica de um colégio que era dos melhores da cidade, não era, ainda continua a ser, eu fui para uma garagem da casa dos meus pais. E algumas pessoas achavam que eu estava a ficar maluco. Mas se calhar até na altura foi uma decisão que eu tomei. Foi difícil largar um colégio que eu trabalhei 10 anos e que ensinou-me a ser professor. Foi difícil, mas eu também tinha um foco. Eu sabia onde é que eu queria chegar. Ainda não cheguei lá, né? Mas vamos passo a passo até conseguir chegar. E depois também trabalhas com crianças mais carenciadas na área do futebol? Sim, também tem a área de desporto. Então fui trabalhar para uma garagem, lá foi evoluindo até conseguir chegar nesse espaço. Se já estou satisfeito, não estou, porque continuamos a tentar evoluir até chegar onde é. Tu começaste a lecionar com quantos anos? E já tinhas alguém da família que dava aulas? Sim, conheço várias pessoas da família. Na verdade, a minha irmã trabalhava num colégio. Minha irmã que é falecida mesmo, por isso é que eu tenho muita consideração e inclusive esse espaço tem o nome dela. Até era Patrícia, que é o nome mesmo dela, porque na altura também deu muita força e etc. Então a minha irmã trabalhava num colégio, que era infantário e colégio. E na altura, quando eu falei com ela, foi o que eu disse, meu espírito de independência, eu pedi que ela arranjasse um emprego nesse mesmo espaço. E foi quando eu lhe pedi, eu do dia para a noite eu decidi mesmo, amanhã tenho que pensar e começar a trabalhar, com 17 anos. Com 17 16 anos? a fazer 17. Entretanto, falei com a minha irmã. Desculpa, o que é que te fez querer trabalhar? Porque uma pessoa de 16, 17 anos geralmente tem outros interesses na altura que não trabalhar, a menos que tenha uma situação económica e financeira que o obrigue a trabalhar. Exato. Qual foi o teu caso? É assim, meus pais sempre nos deram aquilo que é necessário, alimentação, educação, saúde e roupa para o nosso dia a dia. Claro que é o mais básico, né? Mas nunca nos faltou nada. Mesmo com dificuldade, podia ser um pão sem manteiga, com chá, mas estava lá. Mas pelo menos estava lá na mesa naquela hora. Por isso é que eu também hoje batalho bastante. Porquê? Porque se os meus pais, nas condições que tinham, conseguiram fazer com que eu tivesse sempre comida à mesa, hoje não há necessidade dos meus filhos, por exemplo, passarem por dificuldades. Claro que não tenho uma vida de luxo, né? Mas pelo menos eu fui educado. Independentemente das dificuldades que nós temos de ter pelo menos o que dar para os nossos filhos comerem. E foi essa a educação que eu tive. O que me fez trabalhar era, de alguma forma, querer independência e também pelo esforço que eu via que meus pais faziam. E eu pensava, não, o primeiro passo é aliviar essa despesa dele. Não é ajudar, né? O primeiro passo era aliviar essa despesa dele.
Segundo passo, se calhar um dia conseguir contribuir de alguma forma. Claro que nós nunca vamos conseguir pagar aquilo que os pais fazem por nós, mas... Aí a tua irmã já estava na área e estavas a dizer que ela começa a te dar força. Sim, ela já estava a trabalhar, não me deu força. Eu decidi, do dia para a noite eu decidi, não tenho que começar a trabalhar. E comecei a falar com pessoas que tinham empresas e etc. Entretanto, depois surgiu a ideia de falar com a minha irmã. Disse, olha, vai lá lá no colégio se não tem nada para fazer, nem que for limpar as mesas, nem que for trabalhar, tinha infantário. Eu disse, até posso ir lá trabalhar com os miúdos, ajudar a limpar os miúdos, nem que for trocar fraldas. Eu quero trabalhar, não quero continuar em casa. Independentemente do salário, eu quero ir trabalhar. Lá ela apresentou a proposta na diretora e também disse que eu tinha a facilidade de dar explicações aos meus irmãos, ao pessoal do bairro, quem necessitasse. E na altura que eu fui para lá, fui logo enquadrado como explicador. Tu eras bom aluno na escola? Sim, razoável. Principalmente a matemática sempre fui bom, então... Ok. Fui. Como é que funciona a questão do conhecimento dentro da tua família? Da tua família, dos teus pais, eles incentivavam-nos a estudar ou era uma coisa que estava ali já presente? O meu pai, por exemplo, tem a 4ª classe, mas é aquela 4ª classe do tempo colonial. Do tempo colonial, aquela 4ª classe que equivale à 12ª, se calhar, atualmente. Ele conseguia conversar convosco sobre tudo e tinha uma base sólida. Sim. Então ele tinha essa... É daquelas pessoas que não conseguiu concluir os estudos, mas sempre insistiu com que nós tentássemos chegar o mais longe possível. Claro, sempre com aquelas limitações, como eu já referi anteriormente. Ok. Entras lá para o colégio, como é que foi o impacto? Tipo, tu eras miúdo? Como é que foi aquela experiência? E há bocado estávamos a conversar e tu disseste, ainda não estava pronto. Sim. Eu quando entrei para lá, puseram a dar explicações, eu nem sabia que iria ser explicador. Logo que eu comecei a trabalhar, mesmo antes do coisa, eu já pensei, não, eu venci. Porque eu fui para lá a pensar, não, podia limpar mesas, podia estar como empregado de limpeza, não me importava, e na altura já estudava, estava a estudar, né? Então disseram que eu seria explicador, porque a explicadora na altura estava doente e precisava de alguém, então comecei a trabalhar como explicador. Como é que foi lidar, estavas a dar aulas a alunos de classe, explicação a alunos de classe? Naquela altura comecei a trabalhar, eram dois alunos, um era da 6ª classe, não estou em erro, 6ª classe, acho que, e outro da 1ª, que vinha da escola portuguesa a fazer trabalhos da TL mesmo. Qual foi a maior? Depois foram evoluindo, porque o pagamento na altura se não estou em erro, eram $10 por criança. Era tempo... Do dólar, câmbio de 10. Chegou uma altura, não sei se já vamos pular estágios. Não, fala à vontade. Chegou uma altura que acabaram por decidir que iam pagar um salário base, um salário independentemente do número de alunos. Porquê? Porque o número de alunos era tão elevado que o meu salário iria passar o salário da diretora pedagógica. Eu comecei com 10 alunos e chegou uma altura que eu tinha 25 alunos por período. Qual era o teu ponto forte que te diferenciava? Eu acho que, em primeiro lugar, é aquela facilidade que eu tenho de lidar com as pessoas, é o mesmo lado humano. Então, consigo conquistar facilmente os alunos, conquistar de forma natural. Os alunos olham para mim como se eu fosse um deus hoje em dia. Mesmo jogadores em toda a área, em todo sítio que eu passo. E eu acreditava que isso era o ponto forte. E depois é apostar na qualidade, é o rigor. Pensar, não, eu tenho que ver esse trabalho, por exemplo, na altura era a explicação, eu ajudava o aluno a fazer uma tarefa, eu era capaz de ver 10 vezes se fosse preciso. Eu, por exemplo, os alunos estão em intervalo, eu não estou sem fazer nada, em vez de ficar encostado numa parede, eu ia lá pegar novamente os cadernos e analisar tudo para fazer com que as coisas fossem todinhas bem feitas. Se viesse uma tarefa de um aluno com um tracinho vermelho do professor, eu já não conseguia dormir. Porquê? Tens que perceber porque que o meu aluno que trabalha comigo está a ter essa negativa. Ou então a falha ao ensinar os trabalhos. Tu já tiveste atritos com professores de alunos, no sentido de dizer, olha, isso que você está a ensinar aqui não é como deve ser? Já há sempre essa história de dar explicações e ter o aluno na escola, há sempre problemas. Depois, ou há situações de tu tens a certeza que o professor está a ensinar mal, dás a tua opinião e depois o professor leva mal, e somos colegas. Mas normalmente o que é que eu fazia? Não passava para os pais. Procurava entrar em contato com o professor do aluno e tratávamos o assunto professor a professor. Ao invés de querer sobressair. E com o tempo fui melhorando ainda mais. Houve uma altura que eu ainda picava, de alguma forma dizia aos pais, olha, o professor do aluno está a ensinar assim, mas acho que está mal. Mas chegou uma altura que tu vais mudando, vais aprendendo, vais te pondo no lugar. Também amadurecendo. Sim. Então comecei a tratar mesmo com os professores diretamente. E nessa altura comecei a receber ainda mais alunos, isso já mais à frente. Ok, e tu já tens professores que indicam-te
Ou tiveste professores que eles é que indicavam para a tua explicação? Exato, sim. Ok. Eu, entretanto, estava a trabalhar, quando comecei a trabalhar, comecei a conquistar o pessoal internamente do colégio, porque nós é um colégio que funcionava e recebia alunos de fora para explicação. Nós chegamos a ter um número tão elevado que a diretora acabou por decidir, no ano seguinte, aumentar o preço, mas aquilo foi aumentar o preço de uma forma que ninguém fazia, ninguém praticava aqueles preços, para ver se conseguia afastar aqueles alunos, porque vinham alunos de outros colégios e acabavam por vir alunos com comportamentos diferentes daquilo que era da instituição. Então a instituição decidiu, não, a partir de hoje vamos dar explicações aos nossos alunos, mas para não dispensar os alunos que os pais não queriam, iriam fazer mesmo uma confusão, porque já estavam habituados os miúdos, a diretora subiu o preço de uma forma espetacular. Mas no ano seguinte os alunos continuaram, saíram 5 por aí. Então depois tivemos que continuar aquele ano a aguentar e a seguir ela já disse, olha, a partir de hoje nós só vamos dar explicação aos alunos da escola. O que é que aconteceu? Aqueles pais que traziam os alunos do colégio de fora, alguns acabaram por optar em colocar os filhos no colégio só para poderem ter o acompanhamento escolar comigo. Só para ver se eu entendi, nessa altura tu ainda só estavas a dar explicações? Só explicação. Eu estava no colégio, eu era o explicador, o colégio tinha uma sala. Uma sala de aulas e eu era o explicador daquela sala e mais alunos de fora. Como é que a tua família estava a olhar para isso? Se hoje em dia vocês forem ver o colégio, vocês não vão acreditar que era um colégio que tinha só uma sala. Como é que a tua família estava a olhar para essa tua evolução? Eles sabiam que isso estava a acontecer? Alguns normalmente a família alguns familiares só te apoiam quando já estás bem. Então cobram-te bastante. Vocês estão a ouvir, né? Vocês que só gostam de apoiar vossos niggas quando já estão lá em cima. Eu sempre te dei, tu sempre disse que tiveste jeito para isso. Sim. Não, ele sempre teve jeito. Eu, quando era amigo, até que lhe explicava. Exato. Já foi meu aluno. Já foi meu aluno, é? Por aí. Tia, para. Anyways, quando é que tu tomas a decisão de começar a dar aulas? E explica-nos aqui, para quem está a ouvir, qual é a diferença, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da tua vida, entre dar explicações e ser um professor a full time na escola? É assim, dar explicações... Isso também para mim, porque eu também gostava de dar saber. Dar explicações é mais difícil. Porque tu podes ter numa sala alunos com diferentes classes, primeira classe, segunda, terceira, tarefas diferentes, não tens como fazer um plano de aula, né, como o professor faz. Porque tu, por exemplo, estás aqui no centro, chegam os alunos, qual é a tarefa essa? Na hora tens que te adaptar àquilo que é a tarefa. E depois os alunos têm testes de disciplinas diferentes, tens que ensinar, dá mais trabalho, é mais trabalhoso, não tens como planificar e etc. Não consegues fazer um plano a longo prazo, porque os alunos não são teus, são do outro professor. Tens que tentar seguir, não tens um modelo próprio de funcionar, porque há vários tipos de professores. Há professores que vão fazer a raiz quadrada de uma forma, há outros que vão... E tu tens de tentar seguir o que o aluno está na escola. E acabas por ser... E qual é a vantagem? Tu tornas um professor... completo. Eu, nesse momento, não sei se sou professor de quê. Sinceramente, se me perguntam, tu és professor de quê? Não sei. Porque eu acabei por dar quase tudo. Da pré à 12ª das explicações, tu acabas por criar... É como fazer uma formação. E quando tu não sabes? Quando eu não sei, eu digo que não sei. Ao aluno? Ao aluno, se for preciso, porque o aluno tem que ser educado a saber que não vai saber tudo. E nós, hoje em dia, temos pessoas na nossa sociedade, não é? E nós sabemos que acham que sabem tudo. Por isso é que... Tu já disseste a um aluno... A decepção é maior. Como é que ele se chama? Professor Michel? Sim. Professor Michel, trouxe essa tarefa, estás a olhar, não estás a entender nada. Diz o quê? Não sei? Eu vou ver com um colega para saber se alguém sabe. Se não souber, vamos ver na internet e, em último caso, ligar para o teu professor para nos explicar. Porque senão... E há alunos que ainda... Isso para mim é novidade, tá? Por isso que eu acho que para muita gente também. Sim. Porque há uma dias que vão dizer, esse teu professor também está a inventar coisas, não sei o que. Exato. Há alunos, por exemplo, já aconteceu comigo aqui no centro, o aluno veio ter comigo por causa de uma tarefa de matemática e eu tenho um professor licenciado em matemática aqui no centro, que dá aos maiores. O aluno veio, professor, pode ajudar a tarefa? Eu vi a tarefa, essa tarefa é um bocado complicada, vamos chamar o professor Israel para nos ajudar. Mas o professor não é o dono do centro, o professor tinha que saber tudo isso. Não, nós não somos obrigados a saber tudo. Nós temos que nos preparar. Aquilo que tu também estás a preparar, estás a formar, tu já não sabes tudo da terceira classe. Quando tu chegares, nem era aluno da terceira classe, acho que era aluno da 7ª classe. Quando tu chegares tu, quando não souberes alguma coisa, tens que investigar, tens que procurar saber, ao invés de errar. O professor, em vez de errar contigo e te ensinar mal, vamos chamar alguém que tem mais facilidade. Porque amanhã pode ser o professor a ajudar o professor Jaime. Ao longo desse teu trajeto, tu já viste alunos que te assustaram de tão inteligentes e evoluídos que estavam para a idade? Sim, vários. Vários? Sim. E que tu sentes que, se calhar,
se não tivesse em Angola, já poderiam... Sim, sim, vários alunos. Conta-nos assim um ou dois. É difícil, nós não podemos assumir, né? Nós não podemos assumir porque é o nosso país e nós sabemos que temos Claro. cada vez mais a incentivar as pessoas a estarem estudar cá cá, yeah. para nós evoluirmos. Mas eu já cheguei a muitos pais que eu já disse, olha, eu acredito, na minha opinião, que é um desperdício o seu filho estar aqui neste momento. Principalmente aquelas pessoas que nós vemos que têm na área das artes, né? Que têm um desenvolvimento acima do normal, e depois é a capacidade, é o desenvolvimento cognitivo, né? Há muitos alunos que têm um desenvolvimento cognitivo fora do sério. É muito acima daquilo que é a idade dos outros, da idade deles, né? Exato. Ok. E nós, como explicação, também temos como garantir aos pais, porque as nossas escolas e o nosso ensino acaba por fazer com que nós formemos pessoas só com base naquilo que está programado. E eu acho errado. Nós temos muitas das vezes, eu já presenciei a professora da primeira classe estar a dar a letra P e o aluno, professor, eu já conheço o T. Não fales do T porque o T só vamos dar daqui a uma semana. Isso é um erro grave. Por quê? Estamos a quebrar aquilo que é o desenvolvimento individual do aluno. O aluno conhece o T. Como é que se faz o T? Vem fazer no quadro. O aluno faz e mostra aos outros. Mas nós não. Estamos a dar o T, tem que ser só o T. Estamos a dar o P. Só podem falar do P. Se o aluno falar do T, já é conotado, é castigado. Chamam o pai porque, olha, nós estamos a dar o P e alguém já está a lhe ensinar o T. Não pode. Então, tu estás a fazer uma entrevista, será que tu não podes tentar fazer um jornal ou tentar investigar? Será que tens que te limitar aquilo? Então, nós muitas das vezes, o nosso próprio sistema acaba por fazer com que os professores ficam formatados a esse tipo de ensino e os nossos alunos acabam por se tornar alguns mais básicos, que é tipo um corredor. O ensino é esse corredor, então nós vamos ter que seguir esse corredor e não podemos dar nenhum desvio, isso é errado. Ok, então, sais das explicações, não sais, mas também começas a dar aulas, sentes que a parte das aulas está mais facilitada na altura do que dar as explicações. Como é que começa a surgir o teu ensejo de empreender? Porque no final do dia tu primeiro eras um employee, eras funcionário de alguém. Exato. Entras primeiro a dar explicações, estavas a trabalhar sobre a alçada de alguém. Depois, vou dar aula, já começas a ver, isso aqui também, ok. Depois começas a pensar, se eles fazem, eu também posso fazer. Que seja o plim-plim dos empreendedores, que estávamos a falar um bocado no almoço, que é, da bandeira aqui, isso é uma oportunidade. Quando é que começa a surgir isso? Sim. Eu, quando fui para o colégio, pensei em arranjar, com a intenção de arranjar um emprego, mas depois fui evoluindo, fui vendo que chegou uma altura que eu fiquei a pensar, também temos que ser humildes, mas também temos que ter uma capacidade de análise. Se eu não estivesse cá, recuei no tempo, não teriam esses alunos, não teriam evoluído para aquilo, porque o colégio, se calhar não vão gostar de ouvir falar isso, mas é a verdade, tinha a pretensão do colégio era só ter infantário, que é até o pré-escolar, mas depois abriu a primeira classe porque os pais sugeriram que poderíamos abrir a primeira classe porque tinha uma coisa, abriu a primeira classe, criou-se condições de uma sala para a primeira. No ano a seguir, a primeira classe tinha que passar para a segunda e foi evoluindo. Hoje em dia, um colégio, vocês se forem ver a estrutura, vão ficar completamente admirados com aquilo. Em Vocês só se não sabem. 300 mil quadros. E eu fiquei a pensar, se eu não tivesse aqui, será que o colégio estaria assim? E se eu fizesse algo parecido, mas que fosse meu? Claro que eu não iria ter essa estrutura, mas poderia ter assim. Sempre pensei no meu salário. Não sou bom a controlar dinheiro, até porque não... Se calhar a minha desvantagem é não ter afinidade com dinheiro. Porque Ou seja, o business side, a parte do negócio. Sim, sim. O negócio até consigo ter alguma ideia, mas deveria de valorizar mais aquilo que é o dinheiro, apagar mais ao dinheiro, mas eu não sou muito apagado a Por que achas que devias estar a pagar mais ao dinheiro? Se calhar ganhava mais, né? Se calhar ganhava, mas se calhar tinha menos prestígio. Estás a dizer que às vezes tu não pões o dinheiro à frente? Deveria ser mais ambicioso relativamente ao dinheiro. Às vezes não pões o dinheiro à frente, é do género, para fazer. É completamente fácil e não é só pensar em dinheiro. Então qual é o teu mambo? Eu tenho um amigo que está-me sempre a perguntar isso. Todo mundo tem um mambo. Uns é dinheiro, o outro é o trajeto, o outro é ajudar. Qual é a tua cena que te faz? Eu acho que é assim, eu, por exemplo, no projeto social que eu tenho, as pessoas dizem, não, mas tu estás a fazer muito por esses meninos. Eu digo, vocês estão completamente enganados. Eles é que fazem por mim. Porque a energia que eles me transmitem, não há nada que pague. Desculpa lá. Eu estou a olhar para o Abel. Nós já não ouvimos isso hoje? Nós tivemos uma conversa com uma pessoa e ela estava-nos a dizer que se os alunos soubessem que ele só é um bom professor por causa deles, eles se calhar iam ficar surpresos. Sim. E eu sinto a mesma coisa com o conteúdo que eu faço. As pessoas às vezes dizem, Danilo, grande vídeo. Eu fico tipo, vocês é que estão a dar essa isso. força. Tu sentes isso também? Sim. Essa energia positiva, quem nos dá são eles. Por exemplo, vocês imaginam o que é uma pessoa, um jogador que esteve contigo, por exemplo, no caso do jogador ou aluno, tem um sucesso na vida e te manda uma mensagem a dizer que foi por causa de ti? Não há preço que pague, não há dinheiro que pague.
não há dinheiro pago, porque depois tu ficas a pensar, a maior parte dos meus jogadores da equipa sénior, hoje em dia ou já estão casados, ou estão a formalizar o processo para o casamento. Manos, saímos das aulas, Sim. vamos entrar no desporto. Exato. Então, Mas nós podemos entrar no desporto com mais calma, né? Para não porque como foste para o desporto, eu quero que eles acompanhem, porque tu também estás na área do desporto. Sim. Como? Na área do desporto, uma mistura com um projeto social. Mas antes, naquela parte que estamos a falar de empreender, eu trabalhava e ao mesmo tempo eu pensava, eu recebo X, mas esse dinheiro eu não posso gastar diretamente, tenho que fazer de alguma forma com que esse dinheiro se valorize. Pensei num carro na altura, fiz um crédito com 19 anos e o meu primeiro crédito foi para comprar um Yass para colocar na via, ou seja, eu tinha carro e andava a pé. E o meu irmão passou a trabalhar com aquele carro, não é? Entreguei o carro ao meu irmão e ele passou a trabalhar com o carro. Na altura, a propriedade da escola ficou assim um bocadinho insegura. Agora tu tens um carro, já não vais querer continuar a dar aulas. Eu disse, se não der aulas, eu não me sinto bem. Não me sinto mesmo bem. Entretanto, eu fui para diretor pedagógico do colégio e continuei a dar aulas. Mas depois foi uma das coisas também que me fez sair. No ano seguinte disseram, olha, só vais ficar diretor pedagógico porque tu tens muita coisa para fazer e não vais conseguir gerir. Porque eu era praticamente a fotografia tipo passo de colégio. Aquilo acabou comigo, porque para mim o contato com as pessoas era o que me dava força. Deixei de dar aulas, passei só a ser diretor pedagógico, menos trabalho para mim. O que é que faz um diretor pedagógico? Para nós. Diretor pedagógico é o dono da escola. Por quê? Porque ele controla tudo. Como é que é o dia a dia de um diretor pedagógico? É controlar professores, é controlar alunos, é falar com os pais, é preocupar-se com a parte a parte pedagógica da instituição. Ele é um manager. Completamente. Infraestrutura tem que controlar, trabalho completo, casas de banho, tudo. Tem a parte administrativa, mas a parte administrativa é para a gestão, não é? E tu é que cuidas. E o que é que tu sentiste quando chegaste a essa posição? Que não era para ti, tu querias estar com os alunos na sala? Não, cheguei a essa posição e pediram para ser só diretor pedagógico, porque a escola queria aproveitar o máximo de mim porque estava a surtir efeito. O teu projeto social quando é que surge? E em que é que se consubstancia o teu projeto social? O projeto social, eu tenho um projeto social na área de desporto, sou padrinho do Lar El Betel, em Luanda também tem o Lar El Betel, e depois muitas das vezes a minha esposa, quando vê atividades do género sociais, ela acaba, se calhar, até se ela pudesse apagar aquela página para eu não ver, se calhar apagava, não que ela não seja sensível. Não, eu percebo. Mas ela diz sempre, tu já tens o projeto social, já ajudas um lar, tens de te concentrar nisso, não podes ajudar toda a gente, senão depois vai chegar uma altura que as pessoas que tu ajudaste vão ter que fazer uma campanha para te ajudarem a ter comida em casa. Então, o projeto social surgiu porque eu comecei primeiro a dar treinos aos miúdos, a dar treinos de futsal. E depois eu fiquei a pensar, há muitos miúdos que vêm para cá e se calhar não comem. Comecei a levar sandes para os miúdos, aí comecei a ter mais jogadores. E depois comecei a dar tudo o que eu podia dar, até explicações eu dava a alguns alunos nesse projeto social. E no meu Facebook pessoal tem fotografias na altura, né, quando nós podíamos treinar, e onde eu recebia todos os sábados miúdos vindos de vários bairros. E também tinha pessoas do nível alto que iam lá com já algum nível social, né, e com algum poder financeiro, que iam lá levar os filhos para aprender a jogar futsal. Quer dizer, para além de ensinar a jogar futsal, e bem, desta parte, sabe jogar? Também sei jogar. És forte? Também fui jogador. Razoável, já dá para os gajos. Posição? Pivô. Sempre fui avançado, marcar golos. Quer dizer, aquilo é ficar de costas para a defesa, girar... A bola e marcar. Aqui embaixo não tem grandes coisas para se filmar, então... Esta parte aqui usavam mais para brincar e etc, mas depois agora não dá para nada, tudo mudou mesmo, é o que eu digo, nessa altura tudo mudou. Ali aquela sala de fundo, nós também tínhamos uma sala e usávamos, e aqui onde fazíamos as atividades extras e também servia como refeitório. Claro que não dá para fazer muito, então tivemos que ajustar para conseguir ligar aquilo que é a nossa realidade. Agora, mudamos esse conceito daqui porque nós estamos mais tempo aqui. Então, estando mais tempo aqui, também precisamos de alguma forma de quebrar a rotina, né? Então, ficamos aqui. Então, aqui é o espaço onde nós passamos mais tempo, porque eu trabalho aqui, a minha esposa trabalha aqui, os meus filhos passam tempo aqui, então tivemos que criar um espaço para eles também terem a sua privacidade. Então, nós, mesmo vivemos na Arimba, né? E aquele trajeto Arimba para cá não nos facilitava
não nos facilitava em nada. Então o que é que nós fazemos? Eles passam um dia aqui, mas ao mesmo tempo não passam o tempo todo só naquilo que é o trabalho e depois deixam de ser crianças, né? Então qual foi a nossa ideia? Por exemplo, agora vão entrar de férias. Nós em vez de virmos para cá trabalhar e eles passarem o tempo todo só a viver aquilo que é trabalho, eles estão aqui embaixo e nós estamos a trabalhar. No fim do dia, recolhemos tudo e vamos para casa. Ok. Eles aqui ficam bem confortáveis? Sim, fomos obrigados, entre aspas, a criar espaço por causa de nós, né? Também temos de ter aquela quebra e por causa dos miúdos não estarem todo o tempo em ambiente de trabalho. E essas taças? Essas taças são do meu clube. Porque eu tenho um clube... Vocês ganharam ou compraste para fazer estilo? Não, a maior parte são da formação. Os grandes estão a começar a evoluir agora. Entretanto, nós já chegamos à final da taça da Angola. Boa. Esta taça aqui, não sei se está aqui, não sei se está aqui a taça ou a medalha. Esta aqui, isto foi a taça que nós ganhamos aqui, porque esse trabalho é feito. Essa taça foi a que nós ganhamos aqui no campeonato, a taça da Willa, né? E depois nós fomos à final da taça da Angola que recebemos essa taça. Fomos vice-campeões da taça da Angola, isso foi em 2019. Nós temos toda. Sénior, nós temos os séniores que ganharam isto, nós temos todos os escalões. Porquê? Porque nós, para além de ser um clube, é um projeto social, onde nós recebemos crianças a partir dos 5 anos, há uns que são mais novos, e o projeto começou, aquilo foi tudo, eu já joguei nessa equipa, né? Fui jogador, depois entretanto gostei muito do projeto, acabei por abraçar o projeto juntamente com o fundador do projeto, que nessa altura está a viver em Portugal, que é o Sr. António Leal. Então eu peguei no projeto, passei a ser treinador, depois peguei no projeto social, porque eu fiquei a pensar, houve uma altura que nós tínhamos muitos problemas com a transferência de jogadores, tínhamos que ir buscar jogadores noutras equipas, e depois isso dava muito problema, depois tinha que se pagar, tinha que se fazer, criava-se inimizade com os treinadores das equipas, então eu fiquei pensando, não, temos que apostar na formação e também para nós termos jogadores com a nossa forma de funcionar, com a nossa forma de ser, para estar no clube, que anteriormente era a UDA e atualmente é Cooperato de Futsal do Lubango, tinha que ser, em primeiro lugar, tinha que ser bom como pessoa. Depois é que nós pensamos naquela parte do atleta. Então começamos a formar os miúdos a partir da base. Hoje em dia eu tenho jogadores na equipa A que começaram comigo com 7 anos. 7 anos já estão com 18, 19 anos a jogarem na equipa principal. O que quer dizer que para nós é uma mais-valia. E esse projeto social, para além de dar os treinos, também dou um lanchinho a cada jogador, dou roupa, dou chuteiras, claro que é do fardo, né? Mas acabamos sempre por dar. E tentamos ajudar os jovens a serem melhores. Como é que fica o tempo para ti? Como é que tu organizas o teu tempo? É um bocadinho complicado, mas nós tentamos gerir. Esse espaço aqui nós criamos e é o nosso suporte. Por exemplo, as sandes dos miúdos eram preparadas aqui com a ajuda da minha esposa e dos meus filhos e dos funcionários. Então é tudo. As reuniões com os jogadores são feitas aqui, os almoços com os jogadores são feitos aqui, ou eram feitos aqui, aquela pré-eleição para os jogos dos jogadores também eram feitas aqui. Então esse espaço está todo criado mesmo para tentar gerir da melhor forma. O trabalho é aqui próximo, também trabalho na Escola Portuguesa de Lubango, sou professor. E trabalho das 7h30 às 13 horas, é o horário mais puxado que eu tenho. No outro horário, a partir das 13 já é mais flexível. Ok, então jogavas a bola quando eras miúdo? Sim. Não, eu comecei a jogar bola muito tarde. É o que eu disse, eu tive ali uma fase da minha vida que alterei completamente. Era um miúdo que só ficava a jogar, os outros a jogar, não gostava de jogar. Mas chegou uma altura que eu mudei completamente. Se calhar a educação também ajudou-me a tornar mais extrovertido. Então tu começaste a pegar todos aqueles elementos que foste adquirindo, como a questão de dar aulas, a questão do futebol, etc. E começaste a introduzir tudo isso no teu projeto social. Exato. O desporto também, que tu já tinhas, a tua parte da educação, etc, etc. Enquanto estive no colégio, também desenvolvi o projeto de desporto escolar no colégio. Formei uma equipa, mandámos vir equipamentos personalizados, tudo, um projeto bem completo. Incentivei a diretora a construir um campo, hoje em dia o campo está lá, foi basicamente porque eu andei a insistir, porque não se pode fazer desporto sem ter campo, e tem um campo de qualidade. Tu sentes falta de reconhecimento? Honestamente? É assim, muitas das vezes não é falta de reconhecimento, mas eu acredito que algumas pessoas são cegas. Ou então não querem ver, né? Mas não é sobre elas. Como é que tu internamente sentes? Como é que tu te sentes? Sentes que já fizeste muita coisa por muita gente e que às vezes faz falta espaços como este para tu falar do que fizeste, ou estás tranquilo se ninguém souber? Muitas das vezes faz falta, não é? Faz falta mostrar o que se faz e muitas das vezes tu ficas a pensar, será que ninguém vê? E vocês, é como vocês vieram ver, mas é chato porque tem que sair alguém de Luanda
para vir ver um trabalho que é feito aqui na Willa. Se calhar é mérito para vocês e mérito para o pessoal que está cá. Mas eu muitas das vezes digo, o reconhecimento para mim é o quê? É um jogador vir ter comigo e dizer, prof, olha, hoje estou a defender, terminei o ensino médio graças a ti. Este é que é o maior reconhecimento, ainda que for de uma pessoa. Este é o maior reconhecimento. Não e tem preço. O resto é gerir. Yeah. O resto é gerir. Eu, com um projeto social, por exemplo, tirava dinheiro, já tirei muito dinheiro do meu bolso e eu nunca responsabilizei ninguém por causa disso. Porquê? Porque eu faço porque eu quero. Ninguém tem culpa de eu estar com um projeto social. O Danilo não tem culpa por eu estar com um projeto social. Se eu for pedir um apoio e vocês disserem que não temos condições nessa altura, eu não tenho que responsabilizar, vou parar porque não me ajudaram, não. Eu estou porque eu quero. Quando eu achar que é sobrecarga para mim, eu tenho que parar. Não tenho que culpar o governo, não tenho que culpar a juventude dos cursos, não tenho que culpar. Ok. Mas, de alguma forma, é um projeto, principalmente o projeto social. O projeto social, por exemplo, é um projeto que eu gostaria de entregar ao Estado, não é? Porque é um projeto que tem um poder social enorme. Se as pessoas... Temos ali aquelas pessoas, tem que fazer, aqui está aqui o jovem aqui a fazer, o futuro da nação, já se conhece a pessoa. Acho que você também já ouviu falar do projeto. Temos um Ele é quem indicou mesmo o teu nome. Aquele que é um poder social terrível. O que eu fico a pensar é, eu nesse projeto, sem exagero, eu devo ter mais ou menos quase 600 pessoas a trabalharem comigo. Jogadores, desde da base, treinadores adjuntos que também trabalham comigo e olham para mim como se eu fosse um mestre, não sei onde é que eles se baseiam, né? Mas se calhar é a forma que lidamos. E eu fico a pensar, se eu tenho 600 pessoas, qual era a minha ideia? Era alguém pegar nisto e pensar, olha, Michel, a partir de hoje, tu vais ser responsável por formar noutros municípios mais 5 pessoas. E nós vamos fazer 600 vezes 5. Quantas pessoas vão sair da rua? Quantas pessoas vão ter o privilégio de passar por um projeto desse? Nós já tiramos jogadores da vida das drogas, do álcool. Drogas, não digo, né? Mas do álcool, por exemplo. Jogadores estavam perdidos e eu cheguei, eu também sou muito pragmático, eu apoio as pessoas durante um tempo. Mas chegou uma altura e disse, olha, tu vais decidir. Tens duas opções, tens o lado do bem e tens o lado do mal. E tu vais escolher. Se escolheres o lado do bem, vais continuar aqui no clube. Se escolheres o lado do mal, vais sair. E a partir daí ele tem a decisão. Claro que eu depois fico atento para ver qual vai ser a decisão dele. Se for sair da equipa, vamos ter que apoiar na mesma, mas pelo menos damos aquele impacto para ele perceber que tem que saber escolher, tem que definir ou joga ou bebe. Do ponto de vista do talento e daquilo que é a capacidade de muitos dos jogadores que já passaram pela tua mão e da tua instituição, talento, como é que nós aqui em Angola reclamamos, não temos talentos, dá um bandeira, olha só gira a bola, olha só futsal, não sei o quê. O que é que se passa? Tu que estás dentro e trabalhas com jogadores desde a base, desde miúdos, o potencial está lá, o que é que está a falhar? Já viste gajos que tu também ficaste... Como é que esse gajo está aqui? Qual é a tua perspectiva sobre isso? Eu acredito que o nosso maior problema é a oportunidade em primeiro lugar e depois a formação. A base mesmo, a formação, escolas de formação de jogadores, escolas mesmo bem preparadas a pensar na evolução do jogador. Não é pensar em receber dinheiro para fazer um projeto e depois mostrar para a televisão que tem um projeto e tem uma escola de formação e depois abandonar as crianças. Não é. Eu, por exemplo, tenho contato com treinadores de fora. Tem um meu colega que nós fazemos intercâmbio, também dá aula, está em Macau. Ele sempre fazemos intercâmbio por causa da escola portuguesa. Eu mando vídeos das minhas aulas, ele está a dar a língua portuguesa em Macau. Então os miúdos mandam palavras com a língua deles, né? E nós também mandamos palavras em português para eles aprenderem. E temos um intercâmbio. Ele foi treinador e já andou por muitos sítios. E eu já lhe mandei vários vídeos e ele fica impressionado com os nossos atletas. Ele diz que em Portugal, por exemplo, não há jogadores com aquela capacidade física em primeiro lugar. O que falhamos é mesmo as bases, a formação, aquilo que é o essencial para o futebol. Por isso é que os nossos jogadores, quando vão para fora, não conseguem render muito tempo. Porquê? Porque nós, a nível tático, temos muitos problemas. E onde é que chega esses problemas? Onde é que são esses problemas? Da base. Eu, por exemplo, tenho bons jogadores, mas depois, quando começas a entrar para a área mais tática, já começam a falhar. As pessoas dizem, não conseguem raciocinar. É bom jogador, não consegue jogar aqui, jogava bem na outra equipa, porque aqui trabalha essa parte tática. Joga com a cabeça embaixo, não consegue largar a bola, não consegue desmarcar nas costas. Então, o nosso problema é a formação. Certo. Eu, por exemplo, sou treinador, mas eu nunca tive uma formação cá de treinadores. Para fazer uma formação online com treinadores brasileiros, nomeadamente o Marquinhos Xavier, por exemplo, que é o treinador da Seleção do Brasil, e outros treinadores que vão nos dando capacitação para estar... E tu jogas com os teus amigos? Também jogo com meus amigos. Ok. Como é que andas para o molho? És engraçado? Achas-te engraçado? Ou foi um desafio que tu te fizeste?
Porque o teu tipo de humor não é um humor popular. É humor seco. É um humor diferenciado do que se faz em Angola, é um humor inteligente. Sim. Talvez por isso o Gilmar tenha chamado, porque Exato. como tu sabes, e eu sou um fã do humor que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos da América, de stand-up, eu sou um dos maiores fãs do Dave Chappelle e de tudo aquilo que é a linha que ele faz. Agora acompanho muito também o Andrew Schultz, que está a vir aí com muita força. E o humor deles é um humor que não é um humor palhaço. Sim, tu tens que sentar e dizer mesmo, olha, vim sentar para assistir o humor Para dele. assistir o humor Senão dele. não apanhas quase nada. E esse tipo de humor frustra quem faz. Num país onde ninguém compreende, às vezes, uma Exato. piada Uma básica piada, por causa sim, da sim. capacidade que não se tem. Nós queremos... É humor, é palhaçada. Achamos que é assim. Certo. E depois acaba por... Fala-me um bocadinho desse teu lado. O humor, onde é que começa o humor? Eu realmente, no meu dia a dia, mesmo as minhas aulas, uma da forma de conquistar os alunos é mesmo fazer brincadeiras na sala, brincar com... Porque eu levo a minha vida mesmo assim muito de forma natural. Leve, yeah. Se tu chegares numa minha aula, de repente, sem me conhecer, vais dizer essa pessoa não presta para nada. Claro que há aquele respeito. Os alunos, por exemplo, de qualquer sítio onde eu vou trabalhar, se eu estiver a passar no corredor, se ele estiver com chapéu, se tiver coisa, tira, mas não é por medo, é por respeito, medo de decepcionar. E é isso que nós devemos fazer com as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham medo de nos decepcionar, não medo de nós, né? Porque agora, quando tu tens medo de decepcionar uma pessoa, vais acabar por fazer tudo aquilo, se calhar, que ela gosta ou vais tentar agradar, né? Então, o humor, no meu dia a dia, sempre pus o humor. Por exemplo, meus colegas de trabalho gostam de estar comigo por causa de eu estar sempre a fazer brincadeiras e contar uma outra piada, mas no bom sentido. Então, sou uma pessoa que as pessoas gostam de ter perto. E o humor começou quando nós começamos com as aulas à distância. Como eu já disse antes, eu trabalho também na escola portuguesa. E quando entramos a escola portuguesa aqui no Lubango foi a primeira escola a fechar. Na altura que entramos mesmo em confinamento no início da pandemia. Está tudo alterado, porque nós tivemos que alterar mesmo a explicação. Antes estávamos melhor organizados, todos os alunos por sala, salas decoradas, tudo bem organizado, mas tivemos que alterar em virtude da situação atual. Porque assim fica mais, nós sentimos que assim os alunos ficam mais concentrados aqui nesse espaço e nós conseguimos controlar melhor, por causa dos intervalos, a hora do lanche, a desinfetar a sala ou não. Aqui, por exemplo, se eu estiver sentado ali naquela mesa, já consigo perceber todo o espaço. Essa é a casa de banho que nós usamos. Claro que durante a semana as condições são outras. Agora, fim de semana, está tudo desarrumado. Tranquilo. Está tudo. Depois, temos esta sala aqui também, está a funcionar. Tem uma parte do grupo. E depois tinha ali aquele lado todo onde nós anteriormente usávamos o espaço todo. Onde é que tu compras? Ali no fundo tem o material de desporto, também está tudo desarrumado, tem o equipamento, depois também posso-vos mostrar um dos equipamentos. Sim. Para vocês perceberem. E eu estava a perguntar, onde é que vocês adquirem tipo material escolar? As carteiras foram um grande investimento, porque só aquelas carteiras nós chegámos a pagar quase 700 mil kwanzas e na altura não tínhamos grandes condições para fazer esse espaço. Só que é um investimento a longo prazo. Tu pagas e depois já ficas anos e anos com essas carteiras, não precisas. Então, valeu a pena investir, de alguma forma. Só que fechamos em altura que estava a apanhar as férias, a pausa de 15 dias. Entretanto, nessa pausa de 15 dias fizemos formação, nos preparámos para o ensino à distância. Nós fizemos mesmo ensino à distância, que é aulas online e trabalho. E com essas aulas online, nós éramos obrigados a fazer vídeos, editar, mandar para os alunos, fazer vídeos em direto, aulas por videochamada. E nessa altura eu fui vendo situações engraçadas. E como eu não tinha os colegas para partilhar, não tinha pessoas para partilhar, tinha a família, claro, que também o ambiente em casa é mesmo 100% de diversão, não é? Com todos. Então acabei por decidir fazer vídeos. Fiz primeiro um vídeo mais vídeos no YouTube. Fiz um vídeo que era ensino à distância ou aulas à distância, que era gozar situações, por exemplo, do aluno mandar-te a fotografia do trabalho e manda também a cama, manda a mão, manda o pé, manda situações do género. Bandeirona. Situações mesmo engraçadas. Fiz o primeiro vídeo, isso depois de passar 2 meses de confinamento. Quer dizer que eu ainda não, eu estou a apanhar já 1 ano nessa área do humor. Fiz o primeiro vídeo, o segundo vídeo foi coisas que todo aluno faz, tipo, situações engraçadas mesmo. Entretanto, eu comecei a pensar, não, isso aqui o YouTube dá muito trabalho, o YouTube é mesmo para quem trabalha de verdade. Tens que te dedicar. E eu fiquei a pensar, muito. Como é que eu vou entrar para o humor, porque eu queria mesmo entrar para o humor, já me imaginei a fazer o que eu estou a fazer agora. Porque nós temos que criar uma ideia. Visualizaste. Se queres comprar um carro, tens que imaginar tu no teu carro branco a conduzir e a passar num cruzamento e alguém te chamar. Mas ainda não tens o carro, para poderes depois passar para a parte física, né? Então eu já tinha essa ideia, mas eu fiquei a pensar, as pessoas ainda nem sabem que eu faço humor, eu já estou a lançar vídeos do humor,
acho que não estou a fazer as coisas bem. Então o que é que eu fiz? Comecei a fazer vídeos curtos de 5 segundos, 20, 10. Para quê? Para as pessoas perceberem em primeiro lugar, afinal de contas o professor agora faz também vídeos engraçados ou faz vídeo de humor, para depois, vídeos curtos, para chamar a atenção. Depois, entretanto, saímos da pandemia, fiz um vídeo em que envolve uma farmácia, que eu vou para uma farmácia. O título é tirar proveito da situação. Eu vou para a farmácia, o segurança mede a temperatura, põe o álcool gel e eu segui o caminho, não entrei para a farmácia. Foi um dos vídeos que viralizou. E as pessoas começaram a ver e perceberam, não, ele parece que anda a fazer algum trabalho. Fiz mais alguns vídeos na rua, entretanto, depois foram vendo. Há um jovem que é dos Juntos e Misturados, que é onde eu comecei a atuar, viu os vídeos e convidou-me para fazer stand-up comedy. Seria a minha primeira vez. Mas depois... Ficaste nervoso? Fiquei preocupado. E eu fiquei a pensar, aqui no stand-up comedy já é um passo que eu vou dar. E eu tinha a noção de que naquele dia ou eu iria continuar com o humor ou eu iria parar de uma vez. Porque, por exemplo, se as pessoas não gostarem, tem que parar. Temos que ser humilde, assumir, não, isso não está bom, isso está bosta, é melhor parar. Então fui fazer a minha primeira apresentação. Quando eu vou fazer? No restaurante Altas Horas. Okay. E o projeto é dos Juntos e Misturados, que é um humorista também local que tinha esse projeto e convidou-me. Eu fui lá fazer com 5 humoristas e eu estava muito preocupado, aflito, a perguntar como é que vocês fazem? Assim mesmo, muito Escreveste humilde. um set? Tinha tudo preparado. Mas escreveste piadas ou fizeste um set de histórias? Não, do género, a falar de ti ou fizeste piadas, o João foi? Piadas mesmo assim, preparei piadas com base no contexto, que era um restaurante. Ok. E também eu estava a começar, eu não tinha essa facilidade. E muita coisa foi improvisada lá no momento, mesmo sendo a primeira atividade. Então eu cheguei, porque eu também assisto muito stand-up comedy, assisto muito humor, estou sempre a ver vídeos e acompanho os melhores, os locais e não só. E eu fui para aquele espaço e eu estava preocupado e eu sempre perguntava, vocês já fizeram isso? Como é que é estar? Como é que vocês fazem a ligação de uma piada para outra? Há um que disse-me, também está a concorrer agora, disse, fica calmo, tu estás muito aflito, fica calmo. Vai sair. Eu disse, não, mas eu tenho que perguntar porque vocês é que são experientes. No fim da atividade, lá apresentei, convidei alguns amigos, estava cheia a casa. Você tem coragem. Convidei amigos, mas com muito... Não filmei, a minha esposa é que filmou ali alguns vídeos. Filmar, quando eu digo filmar, é mesmo fazer um vídeo bem feito. E a esposa foi. A minha esposa filmou e etc. Então as coisas correram bem. No fim, rezamos e é um dos humoristas que eu considerava bom, não é? Que considero bom. Hoje em dia ele me chama de mestre, o engraçado. E ele, depois de rezar, ele disse, olha, vou dizer uma coisa, tu nos deste chapada. Nós estamos há muito tempo nisso, tu nos deste chapada. Qual era o teu medo? Estava-nos a enganar só para nos desequilibrar. Eu disse, não, eu queria aprender como é que se faz. Nesse dia, houve um vídeo que a minha esposa fez, como eu disse, amador, e eu cortei uma das piadas e colei no Instagram. Foi o vídeo que o Gilmário viu e chamou-lhe a atenção. Quer dizer que foi tudo... Foi uma piada que eu fiz sobre... Até envolve o governo. Então, porque não tens problemas com isso? Não, eu falo tudo porque o que eu digo é, o importante é eu não ferir as pessoas. Se eu não ferir as pessoas, eu faço piada, porque tenho que tentar agradar o máximo de pessoas, não vou ferir nunca ninguém. Mas também o humor é humor. Sim. Nós vamos a levar a sério. Então, o Gilmário viu aquele vídeo. A minha primeira apresentação foi nesse dia que eu contei, a segunda foi com o Gilmário. 2 sessões, 150 pessoas em cada sessão. Mau. É preciso ter muita coragem. E o Gilmário, quando convidou-me, eu disse, olha, eu fiquei... Ele mandou mensagem? Sim, no Instagram. No Insta? Sim. Assustaste? Assustei-me, porque eu fiquei a pensar, Gilmário, eu nunca estava a imaginar que iria falar com ele tão cedo. Eu fiquei a pensar, Gilmário... Ele falou tão cedo. Sabias que ias falar? Sim, só não tão cedo. Que era um objetivo, né? Tenho que me ligar às pessoas. Então eu respondi aquela mensagem, mas a tremer, estava na rua. Comecei a tremer, não sabia se respondia a mensagem, se dizia a minha esposa que o Gilmário mandou mensagem. E ele disse, olha, queres fazer uma cena no meu show, vou estar aí no banco. Eu disse, eu sei, já comprei o bilhete, já tinha o bilhete comprado. Porque eu iria lá assistir, porque temos que aprender com Gostas da delivery dele? Gostas? Sim, gosto. Eu acompanho. Eu o humorista que mais acompanho, agora também estou a acompanhar muito o Coutinho, porque veio para cá. O Coutinho veio para cá, eu por acaso assisti ao Coutinho, mas não prestava muita atenção, mas veio para cá e mostrou que também está a evoluir bastante. Não sou ninguém para dizer que o Coutinho está a evoluir, mas o humor está diferente, é um humor mais inteligente e além do humor transmite situações educativas. Eu até perguntei, o Coutinho foi professor? Ele disse, não, eu sou humorista. A cena é relativamente ao Coutinho, e eu por acaso ainda estive a pensar nisso. Imagina, tu podes ser um jogador que sabe fintar bué. O Cristiano jogou Pode sempre a ter fintar. talento, mas se não trabalhares... Não, mais do que isso, é do género. Uma cena que eu noto bué, tu podes ter o dom para fazer aquilo que te satisfaz e para fazer aquilo que são as firulas e etc. Sim. Mas também podes fazer aquilo que é eficiente.
Que, epá, é assim, eu por exemplo sou do tipo de gajo que vai ser assim, eu posso fazer um vídeo para ter bué de views, Exato, ou posso fazer um vídeo que me faz sentir bem. exato. O vídeo que vai me trazer mais sucesso é o que não quero fazer, mas eu sei que aquilo vai vender. Yeah. Qual é o paralelismo que eu faço? O Coutinho sabe fazer humor popular, mas na conversa que ele teve conosco no Anormais, Foi obrigado a abdicar do popular. ele disse que ele quer fazer um humor evoluído, mas o que lhe fez ganhar popularidade e números é aquele humor mais básico, Só que mais esse popular. humor básico não tens patrocínio. Lá Não está. vais ter patrocínio. Pronto, Esse mas pessoal por isso é que ele disse, eu quero fazer essa transição para começar a ficar mais polido. Eu fico admirado com essa evolução do Coutinho porque a pessoa transformou-se mesmo. O humor do Coutinho dá prazer em ouvir, é como o Gilmário. Tu estás lá e estás a gostar mesmo, estás a pensar, não, eu estou a aprender e estou a rir ao mesmo tempo. Então é isso. Ele é um gajo Ainda super sobre esses vídeos eu comecei a fazer vídeos a falar, né? Yeah. E depois fiz vídeo na rua. Esse vídeo da farmácia viralizou completamente. Só de ouvir já era engraçado. Chegavas, Yeah. punhas álcool, gel, temperatura, continuavas a andar. E o guarda ficou com... O guarda não, o segurança ficou com a porta aberta, assim, bugado, a olhar para mim, tipo, oh, e esse gajo vai-se embora? Grande louco. Yeah. Quem estava a Então, filmar? Um moço que vende óculos. Aquilo foi tudo criado no momento. Meus vídeos não são assim grandes. O Michel falou, um moço que vende óculos. Eu já estava pensando, eu já tinha idealizado o vídeo, mas fui a uma reunião de desporto. Yeah. E depois, a sair da reunião, minha esposa precisou de fazer algo como era aqui próximo. Eu disse, olha, vem buscar o carro e eu depois desenrasco-me. Eu saí de lá da reunião, ia a pé. Cheguei na farmácia e disse, não, é hoje o que eu vou fazer. Fui combinar com o homem dos óculos. O homem dos óculos, eu voltei a passar lá depois do vídeo viralizar. Voltei a passar lá para ter um feedback com segurança e para deixar alguma coisa para ele, até porque ele participou do vídeo. E porque a farmácia acabou por ajudar com alguma situação, porque o nome estava lá. E também pedi autorização ao gerente da farmácia que era para publicar o vídeo. E eu fui lá falar com segurança. Qual foi o meu espanto? Segurança tinha o vídeo no seu telemóvel, porque os moradores do prédio aperceberam-se e foram lá todos. Ele disse várias vezes, vêm pessoas aqui para me procurar, para perguntar qual era a segurança. E o mais engraçado foi o homem dos óculos a dizer que ninguém acredita que foi ele que filmou. Então eu digo que fui eu que filmei, as pessoas não acreditam. Não acredito. Você é que vai filmar Esse aquele vídeo foi uma página em inglês como os melhores vídeos de 2021, uma compilação de vídeos e está lá dentro desses vídeos. Ah, sério? Com Grande não sei cena. quantos milhões de visualizações. Grande cena. Mano, Agora, falando dessa cena diz. de ter um foco, né? Eu, por exemplo, o que eu queria era as pessoas darem atenção na piada contada por mim. Sim. Mas os vídeos viralizaram. Entretanto, na rua, voltei a fazer mais um vídeo na rua. Também foi um sucesso, né? Aqui internamente. Só que eu depois fiquei a pensar, eu se fizer vídeos na rua, as pessoas estão a gostar muito, mas não é isso que eu quero. Eu faço vídeos na rua, vão viralizar completamente porque a ideia é boa. É aquela coisa que eu estava a Só dizer que eu agora. quero fazer stand-up comedy. Que te satisfaça e que seja maduro. Sim. Como é que eu vou fazer stand-up comedy com vídeos? Vou lá e ponho a projetar. Eu disse, agora a partir de hoje eu não faço mais vídeos na rua. Comecei a trabalhar que é para as pessoas darem atenção naquilo que eu falo. Hoje em dia os meus vídeos são muito mais aceitos. Eu, por exemplo, ponho vídeo no estado, já não partilho com as pessoas, ponho vídeo no meu estado. E viraliza. E depois de um tempo eu vou ver os amigos já estão a partilhar, pessoas que nem sequer davam atenção. Há aquelas... Já vi vídeos teus no TikTok. Há pessoas que vão lá ver o vídeo e não lhes diz nada, porque não entendem a piada. Lá está. É difícil, lá mas eu não está. poder mudar. E nem podes baixar a fasquia. Sim, eu tenho muitos seguidores com 40 anos, 50 anos. Pessoas mesmo que eu... Pessoas mesmo que tu olhas e fiquei a pensar, mas como é que essa pessoa acompanha os meus vídeos? Yeah. Os comentários, a maior parte, se fores lá ler, Yeah. são de pessoas mesmo já idóneas, pessoas que têm alguma capacidade De compreensão e também também. têm miúdos que me seguem. Ia-te perguntar... A minha responsabilidade no humor é muito grande por causa dos miúdos de ensino primário, porque eu É dou aulas a isso, crianças. é então isso que eu ia perguntar. A minha não digo penúltima palavrão, pergunta. não uso, não apareço com Como é que os pais publicidades lidaram com isso? álcool. Eu começo pela minha mãe, em primeiro lugar, porque a minha mãe quando eu comecei a trabalhar, ela viu minha mãe tem muito orgulho daquilo do que é a minha pessoa, não é? Então ela sabe que eu sou uma pessoa séria no trabalho, quando eu faço é mesmo para fazer bem. E sabe que eu tive muito prestígio, fui diretor pedagógico, etc. Quando eu comecei a fazer humor, a primeira pessoa que eu me preocupei foi com ela. Eu fiquei pensando, o que ela vai pensar? Se calhar ela vai pensar, mas não, ele é sério, agora tá... Porque as pessoas acham que fazer humor é ser palhaço. Não, como é que um professor faz humor? Como é que os pais dos Como é que alunos um acharam humorista isso? é professor? Estão Como a é ver? que- como é que O os pais dos vão alunos? pensar? Que é que- É isso que eu digo. O que é que eles acharam? Eles foram falar contigo, alguns deles disseram, pá, vi os teus vídeos. Os pais estão a votar nessa... E porquê? Porque os alunos estão a incentivar. Há alunos que ligam para mim a dizer, olha, o professor, manda-me só qual é o código. E há vezes que é o contrário, os pais que ligam para mim a pedir os dados para votar para o professor. E os alunos falam dos meus vídeos, mas onde é que tu viste? Não, eu vi no TikTok do meu pai. Já tem o pai, quer coisa. Então, é uma situação... Claro que eu tenho que ter algum cuidado. Evito dizer palavrões, Não digo... Nas minhas apresentações, não digo um palavrão. No teu dia a dia dizes? Depende do ambiente, também não.
dificilmente. É hábito, porque depois transforma-se num hábito. Mas, por exemplo, nós temos que nos moldar, eu disse há pouco tempo e bem, por exemplo, se eu for Disseste. fazer humor, é como disseste há pouco tempo e bem, Ok, obrigado. se eu for fazer humor onde tem muitos jovens, eu tenho que me adequar àquele ambiente, porque senão fico sem graça. Porquê? Porque só tem jovens, eu não vou falar de assuntos de cotas ou de putos, né? Então tenho que ir de acordo com aquilo. Eles gostam de falar de sexo, então vamos introduzir algumas piadas com... Então é por aí. Família, nós estamos aqui a chegar à reta final. Isso foi uma conversa espetacular porque nós nunca sabemos, às vezes, quem está a fazer o quê. E foi necessário virmos aqui ao Lubango para perceber que existem pessoas extraordinárias, como o Michael, que está a fazer o seu trabalho de forma despretensiosa e, como disse o Vítor Hugo Mendes, e dizemos sempre, a humildade é grande porque é dos grandes e a humildade é dos grandes porque é uma coisa muito grande. Então, vocês hão de notar aqui nos extraordinários que as pessoas com que nós conversamos geralmente não se veem como extraordinários, veem-se como estando a cumprir a sua missão. Exato. E o objetivo é justamente esse, é falar com pessoas como tu que estão a fazer o seu trabalho, e eu espero que esse vídeo possa chegar a milhares de pessoas como os outros chegaram e que consiga inspirar pessoas a fazerem cenas nas suas comunidades, a impactarem vidas de jovens como tu tens feito ao longo do tempo. Não sei se queres deixar aqui uma mensagem para o pessoal. Eu acredito que nós muitas das vezes só não avançamos com projetos do género, né? Porque estamos num mundo que acabamos por ficar, de alguma forma, nos tornar egoístas, não é? E achamos que os outros não precisam, ou achamos que o que nós temos para apoiar os outros é pouco, mas não é. Há pessoas que realmente necessitam. Muitas das vezes nós reclamamos da vida, reclamamos que não temos energia, não temos internet, não temos saldo no telemóvel, não conseguimos entrar no Facebook porque não tínhamos saldo. Há pessoas que estão a reclamar por não ter um colchão para deitar, não ter uma casa para dormir. Então, nós já estamos a reclamar de barriga cheia e somos injustos e, ao mesmo tempo, não conseguimos perceber isso porque achamos que se dermos um pão a alguém é pouco. Não é pouco. Há pessoas que, se tu des um pão, ganha a semana, se for preciso. Há pessoas que, se tu des 1 quilo de açúcar, ganha a semana, se for preciso. Então, para apoiar, nós devemos estar sempre abertos, não é? Até porque é o que dizem, e dizem bem, fazer o bem faz bem. Nós usávamos embaixo nós sempre temos um refeitório, onde também fazíamos a comida para os alunos daqueles pais que não têm condições de... Por exemplo, os alunos do turno da manhã é mais difícil encontrar, porquê? Porque a entrada é às 8 e a saída é às 11, depois têm que ir a casa tomar banho para depois à tarde ir para a escola. O que é que nós fizemos? Resolvemos essa situação dando o almoço e muitos trocavam a roupa aqui. Vinham de manhã com a roupa de casa, depois, na hora do almoço, almoçavam aqui e trocavam o uniforme e iam para a escola diretamente. O autocarro da escola de alguns alunos vinha mesmo buscá-los aqui. Só que agora não dá para fazer nada disso porque os cuidados são outros. Então lá embaixo nós temos um espaço onde fazíamos o karaté, tênis de mesa e o jiu-jitsu. E depois tem mais outra sala onde funcionava, mas agora é a arrecadação porque nós estamos com menos alunos, então... Menos alunos, mas o rendimento é quase o mesmo que nós tínhamos anteriormente. Melhoramos a qualidade, melhoramos as condições de trabalho para os professores e também estamos a tentar cumprir com a regra da Covid-19. As carteiras não ficam expostas assim, porque isso foi limpo o chão, então deixaram assim. Nós tentamos sempre manter o distanciamento social. E tu só vais conseguir evoluir se tu pegares a pessoa que está do teu lado e ajudar. Por exemplo, na arte, muitas das vezes nós perdemos tempo a comparar com os outros. Há pessoas que, pelo facto de seres humorista, tu já passas a ser inimigo deles automaticamente, mas não pode ser assim. Se nós quisermos competir, é importante competir, mas temos que competir connosco mesmo. Hoje eu estou com os anormais, amanhã eu tenho que trabalhar para estar com outras pessoas também. Então é isso que eu acho que nós temos que fazer. Nós perdemos muito tempo a olhar para o que o outro está a fazer, preocupados com o que o outro está a fazer e esquecemos daquilo que é o nosso lado. Então temos que investir mais em nós, pensar mais em nós, não é? E também ao mesmo tempo fazer o bem, que é isso que nos dá força para seguir. Eu acredito hoje em dia, se eu fechar os olhos e de repente pensar por que é que eu estou aqui, eu acredito que é por causa de ajudar os outros. Eu penso assim e acredito, e isso é que me dá força. E dá-me forças cada vez mais, porque a quantidade de pessoas que estão ao meu redor e que olham para mim como se eu fosse um Deus, né? Entre aspas, não mereço esse tipo de expressão, é enorme. É enorme. Eu recebo quase diariamente... Estás a inspirar muita gente. Recebo quase diariamente mensagens de pessoas a dizerem: professor, se não fosse professor não estaria aqui. Recentemente uma aluna foi estudar a Portugal e antes de viajar ela fez questão de vir ter comigo. Dizer: professor, estou a ir para Portugal e tudo o que eu sei hoje é graças ao professor.
Top. E não é só uma, são várias pessoas, os jogadores, são N pessoas. Eu tenho um miúdo que esteve comigo no projeto, hoje em dia está a entrar para o mundo da literatura e já escreve frases, já escreve coisas. E ele hoje em dia diz que é graças a mim. Eu uma vez pedi uma frase que ele postou para partilhar e ele disse: prof, isso é teu projeto também. Claro. Então são situações que não há dinheiro que pague. A maneira como um professor pode impactar a vida de uma pessoa. É verdade. That's crazy. Olha, Misha, muito obrigado. Gostei muito de conhecer. Estamos juntos. Família, é tudo nosso. Vocês já sabem, isto aqui é-vos trazido pela Cerveja Tigra e Unitel Net Shows. É tudo nosso, diretamente do Lubango, Danilo Castro, check-in out. Foi.